Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um KIC Porquê. Hoje nós vamos abordar um tema que, cara, tá demandando uma atenção incrível. Hoje vamos falar sobre IA. O tema de hoje é a inteligência que entende de gente. Olha que legal. E é verdade, porque a IA é mais do que hoje uma ferramenta. É um acessório fundamental para que você que esteja crescendo tenha não só um amuleto ou uma ampulheta, mas tenha um objetivo, tenha uma ferramenta que vai te auxiliar a ganhar escala, auxiliar a atender as pessoas. Então, vamos falar disso de uma forma humanizada, tranquila, não com a IA, mas com o Natan e com o Felipe Filgueira, vulgo Fio, que estamos aqui para representando a empresa aqui especialista em IA focada na saúde. Pessoal, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado você pela oportunidade, Limar, que é um prazer estar aqui e espero que vocês gostem aí do que a gente vai passar para vocês. Isso aí, agradeço também o convite, Limar, espero que a gente consiga contribuir um pouquinho para o nosso público, né, conhecer um pouco mais sobre esse tema. Pessoal, olha só, vocês não reparem, não, o pessoal ainda vai pegar o jeito, o pessoal gosta de trabalhar com teclado, gosta de fazer programação. Eu sei que é ao vivo, o pessoal fica tenso, relaxa, tem água aí, não é água, então, mas enfim, toma água, relaxa. Assim, o que eu tenho visto muito hoje, que é o tema que ganha muita relevância, tanto no meio médico, no meio acadêmico, no meio de profissionais de saúde, advogado, todo mundo hoje fala em IA. Hoje eu mesmo estava falando lá que, cara, o meu WhatsApp é um caos. Para responder meu WhatsApp, uma hora sem responder o WhatsApp é 120 novas mensagens. É impossível. E aí, uma das coisas que estava nessa conversa, a gente estava ponderando é, o que é pior? A não resposta ou uma resposta que talvez não resolva 100%? Então, às vezes, a não resposta, que é a falta de importância, e no WhatsApp é bem isso, né? Se você não responde, você está ignorando uma pessoa, ela se sente ignorada. Então, você dá uma resposta, mesmo que seja aquela resposta, o famoso antes feito que perfeito, o cara se sente acariciado de alguma forma. E é muito que eu acho que a IA pode contribuir, gerando, aprendendo, às vezes de forma muito mais fácil com uma pessoa, mas a ajudar as pessoas. Eu acho que a IA, para mim, ela é uma ferramenta de solução. O que vocês acham? É exatamente isso aí, Limar. E quando é um amigo, ele entende, né, nossa demora. Agora, quando é um cliente, o buraco já é mais embaixo, né? E a gente observa isso até em publicações desse meio, falando que quando a gente demora para responder mais de 5 minutos, não é muito tempo não, quando a gente demora mais de 5 minutos para responder, isso já baixa drasticamente a capacidade de fechar com aquele cliente, né? Então, assim, a IA ela veio preencher alguns gaps que existem, né? E especialmente esse aí da velocidade, da necessidade de uma resposta imediata ali pelo cliente. Hoje a gente vive numa sociedade imediatista e isso se reflete até nesse atendimento ao cliente. Então, se a gente não consegue dar um pronto atendimento para o cliente, isso vai refletir lá na ponta, no nosso financeiro, justamente porque a gente não pôde dar esse retorno imediato para o cliente. Então, a IA vem para preencher justamente esse gap aí. Boa. E além dessa questão, né, do tempo de resposta, e quando a gente fala de serviço, tem outro ponto que é muito importante, que é a conexão, né, que a gente consegue estabelecer ali com o cliente. Hoje, tem a questão do tempo, né, que é importante. Hoje a gente assiste vídeos em velocidade 2, provavelmente alguém que esteja assistindo esse podcast está assistindo uma velocidade 2, está ouvindo áudios em velocidade 2. Está correndo na esteira, filho. O pessoal assiste, sabe que mania das pessoas que veem o podcast? Está correndo na esteira, que é aquele tempo, aquele momento que o tempo não passa, para de passar. Então as pessoas começam a escutar e tem insight. Então sim, às vezes aceleram, não sei o quê, porque está tudo muito corrido. Exatamente. Então, além dessa questão do tempo, né, a conexão também é muito importante. Porque hoje, a gente se colocando numa posição, percorrendo ali a jornada do cliente. Quando a gente vai fazer, né, um contato com uma empresa, a gente não faz normalmente com uma, a gente envia, né, mensagens ou faz solicitações, né, com diversas outras. E aí, a empresa que tem o poder, né, além de responder num tempo ali satisfatório, adequado, tem essa pesquisa que comprova isso estatisticamente, né, a conversão entre quem responde primeiro tem melhor desempenho ali na conversão, né? Tem a questão da conexão, que eu consigo já imediatamente ali me conectar com esse lead, né? Com esse cliente em potencial, né? E consigo ali ter mais chance, né? Para trazer esse cliente para a minha esteira, trazer esse cliente
trazer esse possível cliente, né, para dentro do meu serviço. O que eu vejo hoje, tá? E aí, o pessoal hoje tem um medo de IA absurdo, né? Pensa que IA é Skynet, né? Vai derrubar todo mundo, a vez Exterminador do Futuro e pronto. Não que não possa acontecer, vai lá, não sei o que a IA pode controlar daqui no futuro, mas as pessoas têm medo da IA, primeiro, falta de humanização. Eles não entendem que aí eles confundem muito IA com bot. Depois eu queria até que você explicasse qual a diferença entre IA e bot, porque a gente tem que explicar para as pessoas que pensam que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é bem diferente. Então, fala pessoal aí que vocês vão falar com muito mais propriedade que eu. Qual seria a diferença entre IA e bot? É que quando a gente utiliza esses chatbots antigos, né? O que a gente fazia? A gente pegava um processo que ele deveria ser fluido, que é um atendimento, e a gente tentava tornar ele mais cartesiano, mais fechado, mais engessado. Então, a gente não esperava uma resposta do cliente, não dava a resposta adequada conforme ele trouxesse um problema, uma situação. A gente dava opções para ele, tecle 0 para não sei o quê, tecle 3 para não sei o quê, e ninguém tem paciência para isso, né? A gente não gosta disso, a gente gosta de uma conversa humana, uma conversa fluida, e é esse gap que a IA veio preencher, porque automatizar a gente já podia, mas era da melhor forma? Eu acredito que não. Agora a IA ela fechou justamente esse gap. A gente consegue automatizar processos que antes a gente engessava para poder conseguir automatizar, agora a gente consegue automatizar de forma fluida. Então a IA tem um tratamento adequado que muitas vezes um funcionário não vai conseguir dar. Um funcionário não vai conseguir dar às 3 horas da manhã com um cliente mal educado perturbando ali o atendente, né? E a IA vai atender bem o cliente mal educado? E a IA vai atender muitíssimo bem, não vai sair ali do script, vai tratar com toda educação e no final ainda vai conseguir converter aquele cliente que não é o mais educado, não é o mais gentil, né? Digamos assim. Ô Fio, como é que uma IA pensa? Então, um outro ponto, né, muito importante para a gente estabelecer essa diferença clara ali, prática, né? Como é que eu vejo na prática ali uma diferença de um chatbot e de uma IA? Né, hoje, o chatbot ele não tem a capacidade de conduzir a conversa. Ele é sempre responsivo, né? Ou seja, a pessoa vai provocar ali uma opção e ali vai responder, né? Diferente de um agente de inteligência artificial, que ele consegue hoje ser treinado para seguir determinado técnica de venda, por exemplo, para elevar o nível de consciência sobre um determinado problema e aplicar a melhor solução, ofertar uma melhor solução para ele, né? Então, hoje, né, a gente consegue diferenciar, né, muito dessa forma, porque eu consigo treinar esse agente de inteligência artificial para que ele compreenda e leve, né, acompanhe, conduza, né, melhor dizendo, esse contato da melhor forma possível para a solução que eu quero. O grande problema que eu vejo hoje, quem não entende nada de IA, é como é que essa IA vai fazer as coisas que eu quero que ela faça. As pessoas têm medo do que a IA vai responder. Até com questão de responsabilização e tudo. Será que vai responder certo? Será que ela vai falar uma coisa que não devia? Então, isso é uma preocupação que as pessoas têm. E aí elas começam a fazer algumas perguntas que são básicas. Né? Como é que ela pensa? A IA pensa, ela vai fazer conexões ali de informações para poder fazer uma menor análise daquilo que está sendo perguntado, daquilo que tem que ser respondido. Então, você tem um tipo de raciocínio, lógico, mas ainda tem um raciocínio, e você tem um treinamento. As pessoas confundem IA com varinha do Harry Potter, acham que é mágica. Então, simplesmente vai nascer pronto sabendo. Não é assim. Nenhuma pessoa que vai trabalhar contigo é assim. Você tem que treinar. E existe uma metodologia de treinamento, tanto para uma pessoa quanto para IA. A diferença é que a IA vai errar menos. Em muitos casos, assim, diria que a maioria dos casos, assim, ainda mais nesse nicho específico de atendimento, né, via WhatsApp, a IA sim vai errar menos. Basta a gente direcionar ela da forma adequada. E o raciocínio da IA ele acontece de uma forma probabilística, né? A partir do treinamento dessa IA, ela vai gerar palavras ali probabilísticas baseado no que você instruiu ali naquele prompt que a gente chama, né? Que são as instruções da IA que a gente dá ali direcionado. E existem formas da gente se proteger para poder não dar uma resposta inadequada. E até um problema que a gente identifica hoje, né? A gente criou uma série de proteções ali na solução que a gente oferece justamente para não ter esse problema, né?
E a realidade que a gente encontra hoje no mercado é que, como o negócio está se popularizando muito, é que as pessoas não se preocupam necessariamente com isso. Elas querem colocar algo no mercado e botar a solução lá e tá tudo bem para eles. Mas para a gente não estava tudo bem, justamente também porque a gente quis atuar no nicho médico. Então, como a gente quis atuar no nicho médico, a gente entende que é um nicho sensível, a gente falou, vamos promover proteções para que não tenha nenhum problema de vazamento de dados, e é o que a gente faz. A gente toma uma série de medidas, são uma série de barreiras antes de gerar uma resposta para o usuário que vai proteger justamente dessa alucinação de entregar informações que não deve. Eu, inclusive, conversava com o Felipe aí no sábado, eu fui fazer alguns testes de alguns chats, e conversando assim, eu pedindo coisas, usando técnicas de injeção, de prompt, que a gente chama, né? E o chat entregando coisas que não deveria entregar. Documentos para download que eu pedia, ele me entregou documentos para download, ou seja, é uma falha grave assim, de segurança. E é preciso ter muito cuidado. E é esse tipo de cuidado que a gente toma. Entendeu? Não existe a mínima possibilidade na nossa solução disso acontecer. Justamente porque a gente toma cuidados, oferece proteções, cria barreiras para poder ter essa proteção e esse cuidado. Né? Muito legal. Outro ponto da questão, né, de como é que a IA vai entregar ali, né, o que eu pedi e não vai alucinar, que é um termo comum dentro... Alucinar é ótimo. Alucinou. O que a minha tá viajando, meu amigo. Não, alucinou. Entendi. Ou seja, eu pergunto A, em vez de responder A, responde B, ou eu faço uma pergunta que não está dentro do contexto, por exemplo, a gente vende uma solução para médicos. Né? Então, a gente entende que as perguntas vão girar em torno desse contexto. Mas pode chegar uma pessoa ali, mal intencionada, e fazer perguntas que não estão dentro desse contexto. Né? E a IA, né, extrapolar esse contexto. O que hoje a gente faz? Né? Até quando a gente vai explicar para os clientes como é que vai funcionar a implementação. Eu costumo trazer um exemplo prático, né? Como se a gente estivesse contratando um ser humano mesmo para a minha empresa. Né? Por isso que a gente gosta muito de usar o termo funcionário de IA, porque é exatamente um funcionário. Então, hoje, quando a gente vai fechar com algum cliente, o primeiro passo que a gente faz é fazer, entre aspas, uma anamnese, né, com esse cliente e levantar todo tipo de dado, estrutura, coisas que esse cliente gosta, né, que seja relacionado ali no atendimento, coisas que ele descarta. Você faz o onboard da IA, como se fosse um funcionário. Faz um onboard do IA e fala, olha, você vai ser treinado para essa função. O programa da função que ela vai executar. Vai ter acesso a esses sistemas. Então, é como se eu estivesse apresentando mesmo, né, uma pessoa dentro da minha empresa. Olha, legal. Aqui é esse funcionário que trabalha comigo, que faz isso, isso e isso. Né? Isso então vai permitir ter um direcionamento mais adequado ali e ela trabalhar de forma mais humanizada. Tá. Você, assim, eu quero imaginar o que as pessoas estão escutando ou vendo a gente, elas começam a ter alguns tipos de dúvida, bem prática, tá? Tipo, a IA, ela só responde texto, ela responde áudio também, se eu mandar uma mensagem de vídeo, e se eu ligar, ela atende? Como funciona hoje a IA? O que ela pode fazer? Até onde ela pode ir? Existe possibilidade para isso tudo que você colocou, né? Inclusive atender. Inclusive atender. Existe possibilidade para isso tudo hoje. Geração de voz de IA também já existe. Inclusive, pegar uma imagem ali, descrever a imagem para poder responder a uma imagem também é possível hoje. Então, assim, é uma solução que dá para ser bem completa. Basta programá-la para isso. Cara, assim, o que eu vejo? Vamos lá. Perguntas que podem alucinar. Tem uma pessoa que sabe que está falando com a IA, ela vai querer testar para saber até onde ela vai. Tipo, quem ganhou o carnaval esse ano? Só por curiosidade, ou seja, completamente fora de contexto. Se fosse uma pessoa normal, eu falo, o que tem a ver isso com o que nós estamos conversando? O que eu já entendo já é que você pode programar para ela ser sarcástica, você pode programar para ela ter um determinado tipo de personalidade, você pode fazer um manual DISC para poder programar IA como você quer que ela faça. Hoje, isso tudo vai influenciar no tipo de resposta, até nessa fora de contexto, não é isso? Isso. E entra a questão da segurança, né? Que o Nathan falou anteriormente. Para poder a gente fazer uma proteção ali mínima e até o que o Figueira falou de treinar essa IA, a gente
pega todo esse banco de dados aí da pessoa, isso aí é o que a gente chama dentro da IA ali de tom de voz, né? Que a gente dá instruções ali para o prompt, mas muito além disso. A gente cria etapas que, quando você está interagindo no WhatsApp com a IA que a gente criou, você não está interagindo, por exemplo, com uma única IA. Ali por trás daquele processo, antes que vai culminar numa mensagem ali no WhatsApp, são 5, 6 IAs. Todas elas funcionam como barreiras na hora de entregar a resposta. Então, a gente vai ter uma primeira que vai filtrar justamente se aquele assunto tem a ver ou não com a temática que a gente quer abordar ali via WhatsApp. Então, um segundo vai melhorar a pergunta do usuário. Um terceiro vai trazer a base de conhecimento à tona para poder uma quarta responder. E uma quinta vai avaliar com base em legislação, na pergunta do usuário, na informação recuperada, se deve responder ou não. Ou seja, a gente cria várias proteções e essa questão de moldar ela para como a gente quer que responda entra nisso. Então, a gente cria um sistema completo ali, não só que protege, mas que segue determinadas diretrizes que a gente deseja, que a gente determina. Além de não armazenar documentos na IA, né? Para não acontecer o que ele falou, de correr o risco de dados sensíveis vazar. Então, a IA, ela apenas tem o poder de acessar passando por essas camadas, mas não armazena esses conteúdos. As informações que vêm para a IA não são diretamente do documento, ela não acessa o documento na nossa solução. A gente entrega para ela a informação que a gente deseja, toma esse bloco de informação, é isso aqui que você vai responder. Então, mesmo que quisesse, não conseguiria nem acessar. Ela não acessa a internet, então, para responder? Ela pode acessar. Ela pode Eu posso ter um acessar. banco de dados restrito, filha, é só pensar nessa caixinha. Você não vai, daqui tu não sai. Isso. Ou você pode sair daqui, mas se você precisar de mais informações, você pode acessar a internet. É justamente um dos blocos lá que eu uso para poder limitar ela. Porque o que a gente entende? É uma solução mais trabalhosa? É uma solução mais trabalhosa. Mas é por isso que a gente chama de funcionário de IA. Porque ele vai responder o que está no cérebro dele. A gente entrega para ele... Ou seja, a caixinha. A caixinha. Ele só fica na caixinha. Exatamente. Que é muito mais fácil colocar uma IA aberta. Tipo, eu faço um frame do ChatGPT, coloco lá e pronto, tá pronto. Isso aí. Isso é o que eu penso, muita gente faz isso. Bota um frame no ChatGPT, coloca lá acessando a internet e se vira aí. E é aí que dá o problema. E aí, porque você não tem controle de como ela vai raciocinar, pegar essa informação da rede e jogar lá. Pode ser de um site não confiável, alguma coisa. Quando você cria esses limites, você está exatamente condensando a informação. Uma coisa interessante, né? Quem já usou IA talvez já tenha percebido, é que a IA sempre vai ter uma resposta. Ela sempre vai dar um jeito para uma resposta. Então, se você não trabalhar muito bem isso, né, ela vai inventar uma resposta para te dar, que às vezes não é verdadeira, porque ela vai sempre tentar dar uma resposta, né? Trabalhando na questão da probabilidade que o Nathan falou inicialmente. Ela sempre vai avaliar o contexto ali e ver a melhor resposta para dentro daquele contexto. Então, se você não formata bem isso, né, você corre esse risco ali da IA dar uma resposta que não é adequada ou alucinar. Como é que se treina uma IA? Todo mundo fala assim, treinamento de IA. Como se treina? Eu tive um feedback uma vez com uma empresa que chegou ali, Mark, para treinar uma IA é simples. Você vai me dar uma planilha de Excel com 2.000 perguntas e 2.000 respostas. A gente consegue treinar a IA, vai ficar maravilhoso. É isso mesmo? Como é que funciona? Existe esse processo também. Esse é um ponto, né? Esse processo é um processo até mais custoso que dá para especializar. A gente já pensa nisso futuramente, que a gente chama até de fine tuning, o nome técnico disso. A gente pensa em fazer isso também para poder oferecer soluções ainda melhores para o nicho médico, mas esse daí é uma forma de treinar. Realmente, isso daí é uma das formas de treinar. As delimitações que a gente faz, na verdade, umas delimitações de um banco de dados de embedding, que a gente chama. Uhum. A gente traz informações específicas baseado na pergunta, na entrada do usuário, para poder trazer essas informações, e a gente orienta a IA justamente a responder só baseado naquilo, né? E ainda, como eu havia dito, esses diversos blocos, vai ter um último bloco que vai avaliar. Vai ser só o avaliador. Aquele bloco vai olhar para aquilo dali, para a resposta que foi gerada pela IA anterior, vai olhar para aquilo ali e vai falar, pô, baseado no que ele perguntou, baseado no que recuperou de informação e baseado na legislação em vigor, no direito médico, eu posso responder. Então, eu respondo. Caso ela decida que não pode responder, porque a função dela é só avaliar isso, ela vai ter um prompt de saída, que a gente chama de prompt de evasão,
para poder dar uma outra resposta. Não posso te responder sobre isso, não tem informações específicas sobre isso. Isso protege até de alguém malicioso, que está tentando roubar informações, enfim. Entendi. E aí, da onde veio a ideia de falar, vou trabalhar como profissional de saúde? Então, beleza, tenho IA e eu quero nichar para profissional de saúde. Por que o profissional de saúde especificamente? Ou se tem mais outros tipos de profissionais que vocês fazem? Como é que funciona isso? É importante essa segmentação? Não? Você consegue trabalhar com tudo? Como é que funciona isso? A gente pensou em profissionais de saúde justamente porque a gente identificou que é um nicho sensível e muita gente não lidava de forma assim, profissional com essa sensibilidade, né? Então, a gente identificou que necessitava de soluções mais robustas e a gente falou, acho que a gente consegue entregar essa solução mais robusta. E foi por isso que a gente resolveu atuar, né? E até um processo que até o Felipe conduz, né? Antes da gente falar com qualquer médico, qualquer clínica, ele entra em contato via WhatsApp, né? Justamente para poder testar o tempo de resposta, né? E, assim, você ficaria surpreso a quantidade de pessoas que demoram mais de 30 minutos para responder. 30 minutos? Mais de 30 minutos para responder. Já, né, nesses testes que a gente faz com alguns clientes, já fui respondido 2 dias depois. Que isso, de uma cara? clínica. Perdeu a venda. 2 dias. Quem é você? Tá me mandando mensagem por quê? Exatamente. Falando especificamente, né, no sentido da escolha, né, porque trabalhar apenas com o nicho. A Quanto ela nasceu inicialmente como uma agência de marketing. A gente realizava outros tipos de serviço voltado para o marketing, posicionamento do Instagram, né, anúncios, né, criação de infoprodutos. E o Nathan, ele é também gestor de tráfego, né, eu atuo mais na parte de estratégia dentro do marketing, né, de criação de narrativa. E aí ele percebia, dentro da parte de conversões ali, que ele fazia o lead chegar, mas acaba que a parte, né, do atendimento, a primeira parte do funil de entrada ali desse futuro cliente, né, ficava prejudicada. Por quê? Tinha bastante chegada, entrada, né, mas isso não revertia em conversões, né, porque justamente não se tinha capacidade ali de lidar com tanta demanda. E aí esse foi um primeiro ponto, né, da gente escolher trabalhar com a inteligência artificial para realizar esse tipo de atendimento. E aí, pensando na persona específica, na pessoa específica, né, a gente tem um amigo em comum que é casado com uma médica, e ele, sabendo que a gente já estava mexendo, né, pesquisando, estudando essa parte de automação e inteligência, ele pediu para que a gente, se podia ajudar ele, né, que ele está tendo um problema muito grande de fazer contato com os pacientes, né, que eles estavam chegando na clínica, estava demorando muito para ele fazer esse tipo de contato, fazer um follow-up ali, tá? E aí o Nathan acabou fazendo essa automação, né, para ele, que facilitou bastante. Ele falou, caramba, dá para a gente vender esse tipo de solução, porque tem demanda e as pessoas estão realmente necessitadas. Então a gente acabou buscando, indo por esse caminho, né, e por que focar na persona? Porque como a gente veio do marketing, nasceu ali a agência principalmente do marketing, a gente sabe que quando a gente fala com um tipo de pessoa é mais fácil a gente identificar as dores, os desejos daquela pessoa e realizar, vender uma melhor solução para ela, né? Conectar da melhor forma com ela. Segura esse ponto, porque para mim isso é importante. Quais as principais dores que vocês entendem que a IA hoje consegue resolver? Eu tenho várias na minha cabeça, eu queria escutar de vocês. Quais são as principais dores que você acha que a IA resolve isso aqui? Se eu tivesse que falar 2, seria justamente desse tempo de resposta e da consistência no atendimento, né? Tem até um case aí famoso de uma universidade do Rio Grande do Sul que implementou lá o atendimento com IA e em um score que variava de 0 a 5, a IA ficou com 4,2, né? E o melhor atendente dessa universidade, ele ficou com 4,4, mas é interessante que ele era o melhor atendente da universidade, já estava lá há anos, que não é tão comum nesse nicho, né, de receber os clientes e vender ali a solução, não é tão comum ficar tanto tempo, ou seja, ele já tinha um treinamento maior, era o melhor atendente e a média dos funcionários que atendiam na universidade de avaliação era 3,7, ou seja, a IA conseguiu 4,2 acima da média da maioria, da grande parte ali da universidade, né? E não só isso. Quando foram avaliar
a quantidade de atendimentos que o melhor funcionário fez, ele fez 121 atendimentos, a IA fez mais de 440. E se tivessem 10 mil, a IA atenderia 10 mil. Né? Ou seja, ela alia excelência com escalabilidade. Então, é a melhor solução que há. Né? Essa questão aí que o Felipe trouxe, assim, de demorar 2 dias para poder obter uma resposta, é impensável, é absurdo. E muitas vezes o cliente ele não chega com uma pergunta estruturada, ele chega com um bom dia. E o funcionário, às vezes, responde bom dia. E acabou aí. E acabou. Aí o cliente, não satisfeito, né? Aí fala, pô, aí é da clínica tal? É sim. Aí depois de 40 minutos, E a resposta, a conversa ali não desenvolve, não flui. E, assim, o tanto de clientes que as pessoas perdem por causa disso, até uma plataforma de CRM resolveu avaliar isso, não vou falar aqui o nome para poder não fazer marketing gratuito, mas ela resolveu avaliar isso e ela chegou à conclusão que 50% dos clientes resolveram fechar com a primeira empresa que entrou em contato, que respondeu o contato. 50% dos clientes. Só que eles não avaliaram só isso, eles avaliaram a taxa de fechamento. E eles descobriram que as empresas que respondiam em até 1 minuto tinham uma taxa de fechamento 391% maior. Ou seja, só isso, 4 vezes mais. Só isso. E é algo que a IA proporciona com facilidade. Uma primeira resposta ali em 20 segundos. Então, assim, se você parar para pensar numa clínica médica que hoje fecha 10 clientes, então, talvez, só pelo fato dela estar respondendo ali no primeiro minuto, se ela fecha 10 clientes por mês, ela vai estar fechando 50 no mês, aproximadamente 50, porque tem 400% a mais ali. Nathan tocou em 2 pontos, né? A questão do tempo ali e da consistência. Vou abrir um pouquinho dentro dessa consistência. Nós, como seres humanos, normal, a gente vai acordar um dia bem disposto, vai acordar outro dia bem mal disposto, né? Vai acordar com doente ou vai acordar, né, não tão com tanta energia assim para ir para o trabalho. Isso vai refletir ali na função que ele faz, normal, qualquer ser humano passa por isso, vai ficar doente, né, e a IA ela não passa por isso, né, ela é exatamente consistente, né, o Nathan falou da pesquisa aí do funcionário, já está há anos lá, né, e esse é um dos problemas quando a gente pensa ali na principal entrada de um funil, né, do atendimento, é ter as pessoas que já estão ali há um tempo experiente aplicando a mesma função, que é difícil hoje, né, a pessoa ficar anos fazendo a mesma função ali, né, então por questões trabalhistas as pessoas pedem demissão ou são, né, demitidas, aí você tem que passar por todo o treinamento de novo, né, ou seja, aí ela não passa por isso, e pelo contrário, né, ela aprende a cada interação, então você tem a capacidade ali de ficar observando as interações e aprimorando essas interações, né? Sem correr o risco de ter uma demissão, de chegar atrasado, de faltar, de ficar doente. Então, a consistência é um ponto muito importante no uso, né, emprego da inteligência artificial. Vamos lá. Minha opinião. Vocês falaram em 2 para mim que são excelentes. Velocidade de resposta e consistência em qualidade. A gente pode colocar justamente aprimoramento técnico com o tempo, ou seja, é bom e vai ficar melhor com o tempo. Eu, como um bom judeu, vou analisar a parte financeira. Então, é muito mais barato do que um funcionário. Se eu falar hoje no Brasil com todos os encargos trabalhistas que tem, não sei o que, benefício, direito, a pessoa tem mais direito para não trabalhar do que trabalhar. Então, você tem a IA que não tem nada disso. Você tem a criação de protocolos de trabalho que, de fato, vão ser cumpridos. Porque a pior coisa quando você está trabalhando com pessoas é você ensina, o cara não aprende. E se você reclama, ainda pode correr o risco de tomar um processo. Se você reclamar muito, você ainda tem esse risco, então você não adianta. Então, a IA você consegue fazer com que ela entenda o mecanismo e processo e você consiga, com a programação, fazer com que ela se torne melhor. E o trabalho dela é fiscalizado o tempo inteiro. E, para mim, a coisa que mais relevante, que aí vai parecer assim, bem dicotômico daquilo que está falando, mas também o mais relevante. A IA, ela aprende muito melhor a cultura do lugar onde ela está. Porque quando você ensina o contexto que ela está inserido e você consegue programar a personalidade, então ela entende que o seu jeito de falar, a sua forma de abordar, a sua técnica de abordagem, e ela entende a cultura daquilo que você está falando. Então, assim, um dos projetos que a gente tem hoje dentro do escritório é justamente eu não digo automação, porque quando a gente fala em automação, a gente vai remeter muito a bot.
Automação, PS1, PS2, não sei o quê. Aí você cria todos aqueles chaveamentos. Se acontecer isso... Eu gosto muito da questão da cadência de experiência. Como assim? Eu consigo pegar hoje um lead que está chegando da internet, plugo a IA no direct do Instagram e no WhatsApp. Então vai chegar dessas duas fontes de informação. Está plugado a IA ali. Chegou a informação, eu estou programando ela com os melhores scripts de encantamento, experiência, venda, acolhimento, tudo aquilo que tem de melhor de abordagem. Então ela já começa a fazer aquela abordagem. Dentro dessa abordagem eu entendo dor, trabalho todas as métricas de dor, desejo, atração, curiosidade, coloco ela para poder fazer a questão da venda. Então ela está ali, ela faz o agendamento. Quando eu pego esse agendamento, eu consigo ter uma coisa que as pessoas confundem muito com marketing, que acham que marketing vende. Não, marketing vai gerar o lead. Quem vende é o CRM. E se eu coloco a IA no seu CRM, além dela estar fazendo isso, ela é uma excelente coletora de dados. Porque ela vai preencher todo o CRM com tudo aquilo que ela falou, que cliente foi. Ou seja, isso muito rápido. Então, você tem velocidade de trabalho. E então, a IA vai permitir você ter análise de performance através de KPIs que você pode colocar, que são chaves que você quer de gráficos ou dados para você fazer um planejamento estratégico. Depois disso, vou falar até onde eu vou, tá? Depois disso, ela vai chegar e vai fazer o agendamento. Para mim, ela pluga lá na agenda, coloca o agendamento, está pronto lá para o médico. O médico vai fazer o trabalho de brilhar, fazer a venda. Depois de ser feita a venda, que seria o comercial 2, você ainda consegue fazer com que ela faça parte do relacionamento e se você treinar ela tecnicamente, ela faz até o seu pós. Isso aí, perfeito. Ou seja, eu consigo ter uma empresa que teria pelo menos 4 funcionários, a menina que está cuidando do WhatsApp, a menina que está cuidando do agendamento, a menina que está fazendo o comercial 1 e a equipe técnica que está acompanhando o paciente no pós, eu consigo substituir 4 funcionários por uma IA. E ter dados precisos de avaliação de estratégias preenchidos de forma correta e imediata pela IA. Então, isso para mim é esse arranjo que é para mim a questão assim, que é o futuro. Não de uma forma automatizada. Porque ela pode atender de forma humanizada. Que a diferença dela para mim e para o bot é que a IA ela atende de forma humanizada. O bot não, é mais pragmático, talvez assim, mais autônomo. Mas a IA consegue humanizar e a personalidade que eu quiser ainda por cima. E aí talvez esteja a grande diferença. Em função disso, isso é um sonho de todo mundo. Né? Quem não quer isso? Você não quer isso, meu amigo? Claro que eu sei que você quer. Tu vai economizar 4 funcionários, vai ter uma IA que vai resolver tudo, vai te dar dados estatísticos, vai converter paciente quando você está viajando de férias. Você não quer isso? Eu quero isso. Então, óbvio. Até aí eu fui. Agora, o que é disso tudo que eu falei sonho e o que é realidade? Tudo isso de fato é possível mesmo ou eu estou viajando? É possível, é muito possível e inclusive tem soluções que a gente consegue implementar tranquilamente, né? Por exemplo, eu quero uma análise ali em tempo real do meu vendedor via WhatsApp com a IA me dizendo qual o próximo passo que eu tenho que dar para poder melhorar, para poder conduzir melhor aquele cliente para a venda. É possível, plenamente possível. E o que você falou é muito interessante, isso aí que você falou sobre economia de pessoal, né? Tem uma judeu pensa em economia, irmão. Tem uma fala do Sam Altman, né, que é o CEO da OpenAI, e ele disse que ele tem um grupo de empresários onde rola uma aposta ali de quando vai ser o primeiro unicórnio. O unicórnio é uma empresa que atinge um valuation aí de bilhão, né? Uhum. Eles têm uma aposta lá de quando vai ser a primeira unicórnio com um funcionário. Eles têm essa aposta lá. E ele disse assim que dentro ali do grupo, o ano que eles apostam que vai ter essa empresa, a maioria das apostas é para 2028. Ou seja, a aposta desses... Sam Altman é um gênio da tecnologia, né? Um CEO assim, fantástico aí no nicho tecnológico. A aposta dele é que para 2028... Eu tenho empresa de homem só. Vou ter uma empresa de homem só que é um unicórnio, ou seja, tem um valuation de bilhão, né? Acima de bilhão. E você, meu amigo, preocupado aí, como é que você vai contratar a sua secretária? É isso. É aqui que você aprende que você tem outras opções. Né, filho? Tem outras opções.
Gostaria de trazer só um contraponto nessa questão aí de substituição. Manda. Porque às vezes, né, e esse é o medo da maioria, vai substituir o meu emprego, mas às vezes a gente está olhando para esse campo aí, pode substituir? Tá, até pode. Mas se a gente for olhar para a questão da jornada que esse cliente percorre dentro da empresa, vamos pegar, né, um consultório médico. Tem uma secretária ali ou duas, está fazendo atendimento, está recebendo o paciente, está chegando na clínica, está cuidando do estoque, está cuidando do contato com o fornecedor. E se, né, ao invés de substituir esse paciente, é o que eu chamo de efeito cascata ali. Ok, coloquei uma IA no meu atendimento, então eu vou ter uma melhora na minha conversão, uma melhora na qualidade do meu atendimento, mas ao invés de eu demitir, né, esses funcionários, já que eu estou tendo uma boa conversão, estou aumentando a minha receita, por que não trazer esses funcionários para melhorar a jornada dos clientes que já são meus dentro do meu consultório? Qualificar os funcionários. Melhorar a experiência do cliente. Né? Ou seja, aquele funcionário que chegou ter uma experiência diferenciada com as pessoas que estão ali naquele atendimento, fazer uma recepção diferente, entender melhor, né? Criar ali uma persona melhor para passar para a médica já chegar com uma triagem ali diferente, humanizada dentro do consultório. Ou seja, né? além de eu aumentar ali a minha conversão, pensando no atendimento, eu estou melhorando a jornada do meu cliente dentro da minha empresa. Né? Então, não estou pensando só em quantitativo, mas em qualitativo também, que isso no final vai reverter num preço maior do meu atendimento, porque eu consigo ofertar um atendimento com maior qualidade. Eu concordo plenamente, só tem um detalhe. Perfil. Hoje as pessoas que trabalham em consultório em clínica, para fazer esse tipo de atendimento massificado, tem um perfil. Esse tratamento que você quer de humanizado, trabalhar fazendo relacionamento, que é exatamente, você vai ter lá a recepcionista, que como o nome diz, ela recebe as pessoas, recepciona as pessoas, ou seja, ela não fica com a cara no computador e vai, opa, tudo bem? Bom dia, senta aí, fica à vontade, o doutor já vai chegar, e nem olha para o paciente, porque ela está soberbada de outro 1 milhão de coisas para fazer, e aí não consegue fazer bem, porque ainda tem uma desculpa, ele é apenas um ser humano. Ele é apenas um ser humano. Não dá para fazer bem. A IA eu já cortei esse problema. Se eu tenho tolerância a erro para ser humano, para IA já não tenho tanto, que já não é ser humano. O humano é falível. O IA já estou pensando 2 vezes. Então, assim, essa pessoa talvez não tenha essa função. Ela não consegue mais ser recepcionista ou ser hostess dentro de uma clínica de alto padrão. Ali eu tenho também a closer, que vai trabalhar aí, assim, pesquisas, né? A venda efetiva, ela é olho no olho. Então, tem que ter uma pessoa para fazer isso. Então, sim, vai demandar não a substituição, mas a qualificação das pessoas, entendendo que há uma ferramenta. Concordo. Só que aí, querido, eu dependo da força de vontade das pessoas. O que vai acontecer é que essas pessoas vão ser substituídas por outras mais qualificadas. Mas todo mundo tem uma escolha na vida. Todo mundo tem. Ou elas vão se qualificar, ou elas vão crescer. Assim como a empresa, né? Growth or die. Ou elas têm que crescer profissionalmente ou morrer, vão ficar no caminho. Isso não vai ter como. Então, assim, isso me dá um insight de falar para vocês uma reportagem que eu li, que foi na Europa, se eu não me engano. E fala o seguinte, olha que coisa interessante, fazendo uma projeção no mundo daqui a 25 anos. Você imagina que no mundo daqui a 25 anos, com inteligência artificial, com automação, com as pessoas fazendo dinheiro sem sair de casa, poucas pessoas farão muito dinheiro, concorda? Muitas pessoas ficarão pelo meio do caminho. O que você faz com essas muitas pessoas que ficarão pelo meio do caminho? Porque se essas pessoas não tiverem acesso à renda, a dinheiro, o que vai acontecer? Aumento de violência, aumento de pobreza, aumento da desigualdade social, e isso é ruim para todo mundo, certo? Então existe a possibilidade, já discutida na União Europeia, de que se criar um fundo para essas pessoas receberem um salário para se manter. Tipo, eu vou pagar para você não precisar ter necessidade de roubar. Então você tem seu dinheirinho aí, porque só para a gente ter um ambiente tranquilo. E aí criar essa questão que chama de salário social. Porque se você for calcular o custo de investimento em violência, saúde, não sei o quê, é muito alto. Então as pessoas querem um ambiente tranquilo para ganhar dinheiro. Então, não quero ter essa questão de insegurança. Como a gente está fazendo muito dinheiro, cria-se um fundo e faz. Isso é o que vai acontecer porque a maioria das pessoas vão estar desqualificadas para o crescimento. E isso é um problema real. Se a gente for ver hoje universidades, ver as pessoas o que aprendem e quantas estão no mercado e quantas se sobressaem,
É 1 a 10, 1 a 100. E os outros 99? E os outros 9 que ficaram no meio do caminho? Vamos fazer o quê? Vamos infernizar a vida de quem ganha dinheiro, é óbvio. Como? Aumento de violência, aumento de pobreza. Então, já disse, isso é uma discussão. A IA, quando ela entra nisso, ela vai potencializar, sim, para algumas pessoas crescerem. Mas, querido, para crescer tem que ter força de vontade. Tem que querer. E hoje a IA ela é uma ferramenta que ela vai justamente auxiliar os empresários que não conseguem mão de obra qualificada. Essa é a realidade. Você não consegue alguém que faça um Lé com Cré bem feito. O Lé com Cré bem feito. Não consegue. Então, assim, quando a gente trabalha hoje em clínica médica, que é um trabalho altamente estressante, com uma demanda alta, com início de jornada cedo que acabando tarde, você com uma série de direitos que limitam o profissional de trabalhar, porque o profissional que emprega vai ter sempre uma série de restrições, porque aquele cara não vai conseguir entregar, você tem uma série de problemas. E a IA está solucionando isso. Então, assim, o que eu vejo hoje, e aí entra a questão da ferramenta IA, da ferramenta IA, é uma grande mudança comportamental do empresário. É a questão do unicórnio mesmo. Tá certinho. Eu hoje, com uma boa ideia, eu não posso deixar outra pessoa me segurar. Porque aquilo que eu estou fazendo vai tocar a vida de muita gente, proporcionando crescimento, sustentabilidade, inovação, que é o que todo mundo está querendo. E aí eu tenho as pessoas me segurando? Não, eu consigo colocar e substituir por IA. O que eu sei, eu estou escutando aqui o que as pessoas estão falando lá fora. Estou escutando. Limar, que isso é caro. Pô, IA deve ser um bicho de sete de cabeça. É caro para burro. Vai ser mais caro que um funcionário? Quanto é? Como é que isso é para... Que tudo que é inovador, tudo que é disruptivo, tudo que é, assim, quase mágico, como a televisão televisão foi de 40 polegadas, um preço absurdo. Hoje você consegue comprar, que começa com um preço muito alto, depois vai baixando. A IA, como é que ela está nesse mercado? No mercado empresarial. Tá? Porque eu sei que eu posso ter uma IA só usar o ChatGPT. Eu tenho vários clientes que quando eu mando uma opinião, ele marca, o ChatGPT concordou com você. Eu falei, que bom, fico feliz. Oh, que bom, o ChatGPT concordou comigo? Pô, fico feliz, que bom, então eu estou no caminho certo. Então, você tem isso, né? Um validador hoje, a IA como validador. Como funciona hoje a questão de custo de implementação de IA comparado? Eu gosto sempre de fazer essa comparação, porque caro e barato, você tem que ter um ponto de referência. Comparado ao treinamento de uma pessoa, por exemplo. Como é que funciona isso hoje? Que eu sei que é uma questão que vocês devem ter uma recorrência muito grande de demanda. Como é que isso funciona? Caro, eu acho que é não adotar a tecnologia, né? Sobre isso que você falou, e é até interessante, né? Para quem se preocupa, tem uma frase que tem se popularizado, é que, pode ficar tranquilo, você não vai ser substituído por uma IA. Você vai ser substituído por alguém que sabe usar a IA. Isso aí. É perfeito. Porque ela serve como potencializador, né? Mas para implementar, assim, sai bem mais barato do que treinar um humano, né? Na minha visão, porque o humano vai demandar um tempo maior ali de treinamento, né? E vão ocorrer falhas. Por isso que eu digo, o mais caro, na verdade, é você não implementar. O que sai caro é você não implementar, é insistir lá em como era feito antigamente. Já dá para falar assim, né? Em como era feito antigamente, né? E sobre custo de implementação em si, até o Filgueira pode falar até melhor, né? Sim, falar na questão, né, que a gente acaba tendo nas empresas normal, né, que é o turnover, que você tem um gasto não só financeiro de demitir um funcionário, contratar uma empresa de RH às vezes para treinar, pagar imposto, né, fora esses custos. Eu sempre gosto quando a gente traz essa questão financeira de trazer uma mentalidade de CPF versus CNPJ. Né? O que é isso? Tá? Hoje, principalmente os médicos, né, as clínicas, acabam tendo uma demanda muito grande, né, e acabam pensando pouco na questão negócio, né, como empresa. Eu não estou falando de solução estética, né, mas como empresa. Por que eu estou falando isso? Hoje, quando eu vou para uma reunião comercial, eu pergunto, olha, vocês têm métricas aí de quanto que clientes que chegam, quantos que vocês conseguem converter, né, desses clientes que já são a base de vocês, quantos vocês conseguem vender para o mesmo cliente, e 99,9%, né, para não dizer 100%, não tem essa métrica, está muito preocupado ali, né, em trazer novos clientes, né, em cuidar de outras partes médicas ali, né, de saúde da empresa, do que do negócio em si.
né? Então, por que eu estou trazendo a mentalidade de CPF versus CNPJ? O CPF hoje, ele pensa, essa caneca custa 10 mil, aquela custa 20 mil. Qual que é a mais cara? Óbvio, né? 20 mil é mais cara. Mas a mentalidade de CNPJ é quanto que essa caneca de 10 mil pode me retornar e quanto que a caneca de 20 mil pode me retornar? De 20 mil pode me retornar 5 vezes mais do que a caneca de 10 mil. Ou seja, qual que é o mais caro? Né? É 10 mil ou 20 mil? Né? Então, a IA ela tem esse poder, né? Essa potência de você conseguir multiplicar ali o seu investimento, as suas conversões e a um custo muito menor do que um funcionário humano. Meus amigos, eu sei que vocês estão pensando, olha, estão enrolando, deve ser caro mesmo esse negócio. Não, não é. Eu sei o preço que eles cobram, eu sei como funciona, é óbvio que depende de cada projeto. Mas eu garanto para vocês que é muito mais barato que vocês pensam. Sabe esse valor que está na sua cabeça? É mais barato que esse valor. Só que as pessoas não têm essa ideia. Eu acho isso é importante popularizar isso, sabe? Porque eu vejo de fato benefícios de IA. Eu tenho IA que responde meus e-mails, porque são 340 e-mails por dia, então tem que ter uma IA que vai responder, são impossível responder. Então hoje eu estou pensando já em IA e colocar IA no meu WhatsApp para poder me ajudar a responder. Ela vai ter que conviver comigo durante um tempo, entender como eu faço. Mas depois eu quero que ela responda meu WhatsApp. Porque você vai continuar falando comigo, não se preocupa não. Só que você vai ter o Limark virtual e o Limark real. Dá no mesmo, no final. De repente o virtual é melhor que o real ainda por cima. Porque acesso à informação é muito melhor. Então assim, eu acho que isso para mim é o fantástico, sabe? É você conseguir entender que, cara, isso é uma ferramenta. E você não usar isso por medo. Sabe por que as pessoas não usam IA? Medo. Que medo? Cara, do medo que você quiser. Medo que tá caro, medo que não vai funcionar, medo que vai fazer quebra de dados, medo que vai falar besteira. Medo. As pessoas não usam tecnologia ou não tendem a usar uma ferramenta que pode mudar o jogo delas profissional por medo. Então, fica para você o meu desafio. Perca o medo. Se arrisque. Procure profissionais, procure o pessoal que está aqui comigo, procure alguém, estude sobre isso. Hoje, um dos cursos que mais cresce, segundo o Hotmart, é de IA. De IA. O que mais cresce é IA. As pessoas querendo entender como funciona a aplicação. Então, assim, cara, eu acho fantástico. Parabenizo vocês muito pela questão da ideia de seguir nesse segmento. Vamos falar bastante sobre isso, abrir bastante portas sobre isso. E é um caminho sem volta, né, Limark? Porque hoje você nunca teve um contato com esse tipo de tecnologia. Você vai usar o GPT, cara, não tem como você parar de usar. Não. E é a mesma coisa com IA. Se você começar a usar, começa no primeiro atendimento ali para ver como é que vai funcionar. Não tem como parar, porque é surreal. Não tem como competir, né, com o que a IA faz, e quanto mais especializada é a sua função, melhor ela se desempenha. Né? Então, assim, é um caminho sem volta. Te perguntar uma coisa, não está no roteiro, mas eu estou curioso. Vocês já implementaram isso em diversas clínicas, né? Então, assim, quantas pessoas tiveram medo de início e quanto foi a insatisfação depois de usar? Então, de satisfação, a gente não teve insatisfação ainda. Né? Isso é bom. Isso é bom. Mas tem esse percurso, né, de curva de aprendizado, de sim, medo para confiança. Existe isso? Sim, a gente trabalha isso, né, no nosso onboard e nas nossas etapas de desenvolvimento. A gente tem 4 etapas de implementação. Uma delas é a parte de treinamento, né, onde a gente passa, né, para o nosso cliente que ela vai ser treinada internamente. Depois de ela ser treinada, testada internamente, a gente vai expor ela ao treinamento, né, de dentro da empresa, né, de pessoas que estão ali já trabalhando há mais tempo, cuidando, né, do processo, né, e fazer esse teste antes da IA realmente ir para ser de fato implementada, né, para isso trazer mais segurança. E tratando especificamente do nicho de saúde, antes da gente implementar essa solução, a gente fez questão de ter uma base jurídica por trás, né, para respeitar justamente o conselho médico, né, o que a legislação diz, para dar mais segurança, principalmente a gente está tratando de dados sensíveis, né, com esse tipo de público. Claro. Então, isso é inclusive um dos nossos diferenciais. Gente, eu só tenho a agradecer. Foi fantástico. Passou rápido, viu só? Passou rápido. Foi fantástico. Mentira, nós somos IAs, nós estamos aqui, é um holograma. Não, brincadeira, nós estamos de fato aqui. Falta pouco para isso. Daqui a pouco vai ser IA. Vou estar em casa, o Limark IA tá fazendo lá o podcast. Não vai demorar muito. Inclusive, já fica uma sementinha aqui que a gente já está trabalhando, né, para, por exemplo, um médico que não tem tempo de gravar conteúdo, né, vai ter um avatar
dele ali, né, já com roteiro, gravando, que não parece que é uma IA. Imagem dele, voz Imagem, dele. voz, tudo, Aí, vídeo, tô falando. gesticulando e sem parecer que é IA. Tudo de forma automática. Meu amigo, você só não se dá bem porque você não quer. Vocês estão percebendo que ferramenta tem. Você só quem não arrisca, não petisca, não é isso? Isso é antigo, hein? Nossa Senhora, isso é a dedoridade. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês estarem aqui dispostos e querer ajudar as pessoas. Assim, acho a área de vocês fascinante. Para mim, é o futuro. Tenho aprofundado no tema. Tenho certeza que virão mais novidades. Vocês vão estar junto com a gente em vários eventos ao longo desse ano. E deixar aqui aberto, vocês darem a palavra final aí para quem está nos assistindo agora. Tá, ok. Obrigado, Limark, pelo convite. E você que está assistindo aí e está com algum receio de implementar, meu conselho é que você coloque o pé na água ali, né? Tenta implementar primeiro um agente que vai fazer esse pré-atendimento. E é aquilo que o Phil falou, né? Não tem volta. Depois que você notar ali como é que ele tá atendendo os clientes, como é que está sendo a receptividade, é um caminho sem volta. Boa. Agradeço também, Limark, o convite, né? E a palavra final que eu deixo é: olhe para o processo dentro da sua empresa, veja hoje o que você mais faz de forma repetitiva. Começa por ali, né? O que mais faz de forma repetitiva, às vezes é um atendimento, às vezes é um outro processo de pagamento. Começa por ali, colocando um agente, vê como é que vai funcionar, que eu tenho certeza que não vai querer, na verdade vai expandir, né? Vai querer escalar para outras áreas ali da empresa. E obrigado mais uma vez. Pessoal, eu que agradeço. Espero que tenha sido bom, útil aí para você. Espero que você já tenha terminado a esteira, porque você ficou na esteira até agora, meu amigo. Tu queimou a caloria, hein? Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio do KC Por Quê. Até mais.